E hoje a gente vai falar sobre 4 decisões que precisam ser tomadas através do processo de SNOP. Não sei se vai dar tempo de falar sobre as 4 decisões, mas 2 com certeza a gente vai falar hoje. Se não der tempo, eu falo sobre as outras 2 no vídeo de amanhã, ok? Então, muitas teorias já foram escritas sobre SNOP e mais recentemente surgiu um outro nome chamado IBP, Integrated Business Planning, Planejamento Integrado de Negócios, meio que para cobrir algumas ineficiências do processo de SNOP ou do nome SNOP, ok? E nessas teorias a gente encontra muitas razões para as falhas de implementação no processo. Tem muita empresa que tenta durante anos implementar um processo de SNOP, tenta durante 2, 3 anos, desiste, volta de novo, volta a tentar implementar, desiste mais uma vez, enfim, não consegue encontrar uma forma de integrar as áreas dentro de um mesmo objetivo, tá? E eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre as falhas, tá, de implementação. O ponto aqui é falar sobre as decisões que precisam ser tomadas através desse processo. E por que que esse tipo de processo precisa existir, tá? Uma operação, ela é naturalmente um conjunto de várias áreas. Se cada área toma a própria decisão, se cada área caminha em uma direção, você com certeza vai enfrentar muito problema, tá? Se um time decide, por exemplo, comprar muita matéria-prima sem necessidade, pelo simples fato de conseguir uma negociação de preço melhor e um outro time está reduzindo a capacidade de produção, reduzindo o volume de produção, porque o time comercial está trazendo informações de dificuldade no mercado, pense a loucura, tá? Um time comprando muita matéria-prima, o outro diminuindo a produção porque o time comercial está trazendo informações sobre dificuldade de venda dos produtos no mercado, tá? Então, essa falta de integração traz muito problema. E, de novo, uma empresa é um conjunto de várias áreas. Se as áreas não estiverem integradas, não estiverem caminhando no mesmo sentido, com certeza a empresa vai ter muito problema. E vamos entrar aqui na primeira decisão, tá? Decisões sobre compras, tá? O SNOP ou o IBP naturalmente impacta as decisões sobre compras. Mas por quê, tá? O processo de planejamento, ele tem como principal objetivo ali de trazer uma visão de médio e longo prazo. Claro que trata de indicadores, tá, do curto prazo, mas precisa trazer uma visão de médio e longo prazo. E o que normalmente acontece com os times de compras em várias empresas, tá? Eles passam por 3 grandes dificuldades. Primeira delas, tá? Excesso de pedidos, ou seja, muitos pedidos com pouco material, tá? Então, o mesmo material sendo solicitado hoje, sendo solicitado daqui a 4 dias, sendo solicitado de novo daqui a 20 dias. Isso é péssimo para o time de compras, porque todo o tempo do time de compras é consumido na colocação de pedidos. Segundo problema, tá? Excesso de urgências. Se você trabalha com compras ou se você envia requisições de compras para o time de compras, você já deve ter passado por isso, excesso de urgências. Isso é em função da instabilidade no processo de planejamento, da falta de alinhamento num processo de planejamento integrado. Então, excesso de compras, ponto muito ruim para o time de compras. Terceiro, falta de visão de longo prazo, e aí eu vou conectar com o processo de SNOP. Se o time de compras não tem visão de longo prazo, é impossível fazer um trabalho de redução de custo, um trabalho de negociação com os fornecedores, tá? É impossível mesmo. Imagine o time de compras, tá? Vamos falar aqui de um processo de planejamento bem redondo e alinhado. Imagine o time de compras recebendo uma visão de 36 meses do consumo de um determinado material. Pense o que é possível fazer com isso. Eu garanto para você que dá para reduzir em até 30% os custos de compras deste material. E você deve estar pensando aí, ah, mas você está falando sobre compras? Não, eu estou falando sobre integração das áreas, tá? Sobre a importância de integrar as áreas pensando no resultado global da empresa. Então, se o time de planejamento via SNOP, aí eu vou explicar por que via SNOP ou via IBP, tá? Se o time de planejamento consegue trazer visibilidade para compras, tá? Para o time de compras conseguir negociar com os fornecedores, isso é excelente para o negócio.
E por que via SNOP ou via IBP? Porque esse tipo de decisão tem um determinado risco, tá? Tem a incerteza nas vendas, tem a incerteza no volume de produção, então é uma decisão que precisa ser tomada em conjunto. E aí, em conjunto, vocês podem decidir fechar um contrato com um determinado fornecedor, um contrato de 36 meses, com uma cláusula de variação e com uma cláusula de encerramento de contrato. Eu tenho certeza, tá, que é possível reduzir os custos de compras em até 30% com uma simples visão de longo prazo. Ah, mas por quê? Porque o seu fornecedor ele vai perder toda a incerteza que ele tinha na venda, no volume de venda que ele ia fazer. E se ele tem incerteza, se ele tira a incerteza do processo, ele tira várias proteções que ele tinha contra a incerteza. Ele tem um contrato firmado com você e ele consegue ter segurança, consegue ter visibilidade de médio e longo prazo. Enfim, um processo robusto de planejamento, integrando todas as áreas, consegue trazer muita redução nos custos de compra dos materiais. Tá? Então, primeiro ponto aqui, decisões sobre compras. Ponto importantíssimo, muito crítico e negligenciado em muitas empresas. Dentro de decisões sobre compras, dentro do processo de planejamento, tem muita coisa para falar além disso, tá? Eu trouxe só um exemplo. Tem várias outras coisas para tratar. Segundo tipo de decisão, decisões sobre produção, tá? Aqui, da mesma forma que a gente falou sobre as decisões sobre compras, é importante a gente construir um alinhamento aqui. Igual a gente falou sobre as decisões sobre compras, visão de médio prazo e os problemas que o time de compras enfrenta, o time de produção vive a mesma coisa, tá? Então, decisões sobre produção. Que tipo de decisão, que tipo de visibilidade é necessária quando a gente fala sobre um processo de S&OP das informações de produção, tá? O que você precisa trazer para poder tomar decisão no processo de S&OP? Primeiro ponto aqui, número de pessoas em uma planta. Então, quantas pessoas você precisa, tá? Precisa contratar, precisa demitir, como que está esse processo? Segundo ponto, contratações e desligamentos, os custos com o pessoal. Isso é importantíssimo, tá? Trazer essa informação, trazer essa visão para a tomada de decisão conjunta. Terceiro ponto aqui, número de máquinas. Quantas máquinas estarão em operação? Como quantas máquinas você precisa comprar, por exemplo, numa visão de médio prazo, de longo prazo. Quarto ponto aqui, possibilidade de manutenção de máquina. É outro tipo de decisão que precisa ser tomada em conjunto. Se a produção precisa parar determinado equipamento, está com dificuldade para parar o equipamento porque tem muita venda, porque não consegue, é uma decisão que precisa ser tomada em conjunto. É um risco assumido em conjunto. É para isso que existe o processo de SNOP. E quando a gente fala de contratação e desligamento, isso merece uma parte um pouco mais focada aqui do vídeo. E dada a importância, tá, do tema, me impressiona demais o número de empresas que contrata, desliga, que tem instabilidade no processo de produção, tá? É perfeitamente possível trazer estabilidade para esse processo. Eu já passei por algumas empresas e, de verdade, no primeiro momento era exatamente isso que eu via, uma instabilidade maluca e a culpa era do mercado, a culpa era da variação nas vendas e não era nada disso, tá? Porque você tem um processo de planejamento, tem um grande amortecedor ali, que é o estoque. Se você dimensiona o estoque da forma correta, ele protege a produção contra todas essas variações, tá? E aqui o ponto não é colocar muito estoque, é colocar o estoque correto para proteger. Então isso traz estabilidade e traz estabilidade no processo de contratação e desligamento de pessoas, tá? E esse tema é tão importante que a Oliver White é uma das principais instituições aí que fala sobre planejamento de produção, materiais de demanda, IBP, SNOP. Se eu não me engano, eles que criaram o termo IBP. Então, a Oliver White dedicou um artigo completo falando exatamente sobre essa instabilidade, esse problema com contratações e desligamento
desligamentos de pessoas, tá? Então eles dedicaram um artigo completo, um artigo longo falando sobre isso, dada a importância do tema, e eu estou trazendo aqui para você realmente pensar sobre isso, tá? E um outro exemplo, tá? Entrando um pouco mais no detalhe de decisões que precisam ser tomadas no SNOP, decisões relacionadas à produção, tá? Manutenção de equipamentos, tá? Quem trabalha com planejamento já lidou com algum tipo de problema assim. O time de manutenção precisa parar um determinado equipamento para fazer a preventiva, só que não dá para parar porque a demanda está muito alta. E aí, nesse momento, tem um desalinhamento, tá? Manutenção preventiva também precisa ser tratada no processo de SNOP. Pode não ser naquela decisão, naquela reunião central, onde participam várias pessoas, mas ao longo do ciclo precisa ter um fórum tratando sobre manutenção preventiva, tratando sobre os riscos de não interromper uma produção, os riscos de não parar um equipamento para preventiva. Porque se o equipamento não para, a gente já sabe o que acontece. Ele quebra e uma manutenção preventiva que duraria 24 horas, se é uma quebra não prevista, essa quebra vai parar o equipamento provavelmente por uma semana, porque outras partes do equipamento podem ser afetadas. Então, manutenção preventiva, outra decisão que precisa ser tomada em conjunto. Então, eu falei muito aqui e ainda é pouquíssimo, tá, do que precisa ser alinhado através do processo de SNOP. Eu vou trazer no próximo vídeo, tá? Não vou continuar nesse vídeo aqui falando sobre as outras duas decisões. No próximo vídeo eu vou trazer as outras duas, que são decisões sobre armazenagem e distribuição e, deixa eu pegar outra folha aqui para lembrar da outra, decisões sobre logística reversa, tá? São 4 exemplos de decisões, tem várias outras que precisam ser tomadas através do processo de SNOP e, mais importante, tá? Quem toca esse tipo de processo precisa encontrar a forma correta de trazer visibilidade para essas informações, tá? É muito importante ter a forma correta para visualizar as informações. E, além disso, tá? Ter o tato, ter a capacidade de construir um alinhamento entre todas as áreas, ter a capacidade para entender o interesse de cada área, tá? Interesse que eu falo aqui no bom sentido, tá? A produção precisa reduzir os custos de produção. O time de vendas precisa vender, não pode faltar produto, ele precisa estar focado em venda, não em resolver falta de produto, tá? O time de compras precisa de volume para poder negociar com os fornecedores. O RH precisa de estabilidade no processo de contratação para não ficar contratando e demitindo. Então, cada área tem um interesse e quem é responsável pelo processo de SNOP precisa ser capaz de alinhar todos estes interesses para ter um benefício, para a empresa ter o melhor de tudo isso, tá? Ter o melhor resultado de tudo isso. Ok? Então, no vídeo de amanhã eu vou falar sobre as outras duas decisões. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Um abraço, tá? E até o próximo vídeo. Tome as decisões através do processo, tá? Construa um alinhamento. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.